Pessoal, chegou o grande momento. Chegou o momento de eu bater um papo com vocês sobre os pontos finais dessa apostila. Ah, pessoal, mas faltou o item C da questão 3. Quando eu passei a tarefa, eu fui pela página, né? Então eu acredito que o cara que joga com o regulamento embaixo do braço, ele só faz até a 3B, porque a 3C não está na página. Claro que eu tiro o chapéu para quem fez o item C da 3, que é o mais correto. De qualquer forma, como eu só tenho mais essa aulinha e eu quero discutir o resto, eu vou deixar para corrigir esse item C na próxima. Agora olha só, presta atenção que usando apenas seno e cosseno, eu vou tornar essas relações seno e cosseno aplicáveis a quaisquer triângulos. Porque até a aula de hoje, seno, cosseno e tangente só em triângulo retângulo. Mas agora vamos fazer alguma... Tudo bem, o apoio de física de hoje foi transferido, a galera veio conversar comigo, que não estava complicado, vocês não tiveram tempo de ter dúvidas, certo? Alguns alunos vieram pedir para que eu transferisse. Tudo bem fazermos em vez de hoje, à tarde e semana que vem? Assim tem uma semaninha a mais para anotar as tuas dúvidas e vir tirá-las aqui. Eu fico feliz, é maturidade, é sinal de maturidade. Tu vim pedir, professor, ao atrasar uma aulinha, porque tu quer poder aproveitar essa aula, isso eu vejo com ótimos olhos, tá? Então eu vou confiar que alguns apareçam aí na quinta-feira que vem para tirar dúvidas de física. Olha aí, galerinha, olha só que legal que a gente vai conseguir fazer com essas ideias de seno e cosseno que apareceram em nossas vidas. Lembra que quando eu desenho um triângulo retângulo, classicamente eu faço nessa posição, né? Chamo a hipotenusa de os catetos. Faço a altura relativa à hipotenusa. Por que eu chamo aquele H de altura relativa à hipotenusa? Porque a hipotenusa é a referência, é a base para aquela altura. Se eu usasse como base esse cateto C, quem seria a altura? O cateto B. Lembram dessa nossa discussão? Se esse aqui é o C, o B fica em 90 graus com a base. E se eu usar o cateto B como base, o C é a altura. Lembra que nós chegamos a falar sobre isso, triângulo retângulo? Se eu desenhasse ele dessa maneira, ó, o C é que fica a altura. Afinal, a altura de objeto é sempre medida perpendicularmente à sua base. Tudo bem para vocês? Né? Quando tu vais medir a tua altura, não adianta medir assim, senão o cara vai errar. Bom, pessoal, se eu chamo esse ângulo aqui, ó, de beta, porque está oposto ao lado B, e esse de gama, porque está oposto ao lado C, quem seria, por exemplo, o seno de beta? Seno de beta é o cateto oposto, que é H, não é isso? Sobre a hipotenusa, que nesse caso é o C. Quem é o seno de gama? Quem é o seno de gama? É o cateto oposto, H, sobre a hipotenusa, que nesse caso é o B. Vou isolar o H, está dividindo, passa C vezes seno de beta é igual a H. Está dividindo, passa B vezes seno de gama é igual a... Tu concorda com essa igualdade? H é igual a H? Se tu não concordar com isso, procura ajuda, cara. Porque se um dia tu não aceitar que H é igual a H, a coisa tá feia. Aí é grave, aí eu não posso te ajudar. Não posso, me perdoa. Certo? Se tu concorda que H é igual a H, aí ó, esse H aqui eu posso dizer que é isso, ó. É C vezes seno de beta. E esse H, que é igual ao outro, pode ser esse H aqui, não pode? B vezes seno de gama. Pronto, agora eu só vou pegar um seno, vou passar dividindo e pegar o outro seno e passar dividindo. Vai ficar assim, ó, C sobre seno de gama é igual a B sobre seno. Tu viu o que eu fiz? Eu usei dois senos, um de um lado, outro do outro. Igualei porque as alturas eram iguais, né? O H era o mesmo, tanto para um triângulo quanto para o outro. Surgiu essa relação. Mas olha só que legal, cara. O B é oposto ao ângulo beta. O C é oposto ao ângulo... Tá vendo que esse lado é oposto a esse? E esse lado é oposto a esse? Se eu chamar aquele terceiro ângulo de ângulo alfa... A sobre seno... Esta relação
aqui é conhecida como lei dos senos ou cossenos? Lógico, eu usei seno, né? Lei dos senos. Eu já não tinha te comentado nas aulas que um lado é proporcional ao ângulo oposto? Quanto maior é o ângulo oposto ao lado, maior fica o lado. Lembra disso? Essa relação só vem enriquecer essa ideia, né? Porque se esse ângulo aumenta, é porque o C aumentou. Certo? O que é marcante na lei dos senos? Que é uma... Cuidado, tu nunca vai usar essa equação desse jeito grandona, tá, gente? Ou tu usa ela assim e faz cruz credo, ou tu usa ela assim e faz cruz credo, ou tu usa assim. Esse igual aquele, nunca essa tripa aí, tá? É que assim a fórmula fica toda prontinha já. Um exemplo bem rápido da lei dos senos. Um exemplo bem rápido aqui da lei dos senos. 60 graus, 45 graus. Eu digo que aqui vale 10 e peço o valor do x. Por que não dá para aplicar seno ou cosseno tangente? Porque não é um triângulo retângulo. Vamos provar. A soma está dando 105, falta para 180? 75, está vendo? Ninguém é 90 graus. Então esquece seno, cosseno, tangente. Mas aqui vai ficar como? X sobre 45. Seno de 45, lei dos senos, hein? É igual. 10 sobre seno de Pronto, cara. Vai na tabela, pega os valores, substitui por escreve. Nada demais. É só lembrar que o lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao lado dividido pelo seno do ângulo, que é igual ao lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Só isso. Só isso. Nada demais. Enganado. Não, meu querido. A lei do cosseno então seria do adjacente? Como é que é? A lei do cosseno seria do adjacente? Olha que interessante, criativa a ideia. Poxa, se o seno é proporcional, o seno do ângulo é proporcional ao lado oposto, dá vontade de dizer que o cosseno talvez seja proporcional ao lado adjacente, mas tem dois lados adjacentes, né? Isso aqui é delicado. Vamos montar a fórmula da lei dos cossenos para ver como ela vai ficar. Ela vai ficar bem diferente, na verdade. Certo? Um exemplozinho aqui, só vamos finalizar esse exemplo para ninguém ficar magoado. X sobre, vai na tabelinha dos ângulos notáveis, raiz de 2 sobre 2. 10, vai na tabelinha, raiz de 3. Já que está dividindo por 2 o lado esquerdo, está dividindo por 2 o lado direito, eu posso eliminar. O raiz de 2 está dividindo, passa 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Como é que eu deixo essa resposta menos feia? Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Vai ficar 10 raiz de 6, porque raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6, sobre 3. Essa é a resposta. Certo? Um exemplozinho rápido. A lei dos senos não é difícil de lembrar ela. Lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual. Lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Está bem claro que é ângulo oposto, né? Do outro lado. Lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Tudo bem? Por exemplo, eu e Vinícius estamos em lados opostos da sala. Concorda comigo? Um do lado, o outro lado, o outro lado. Ótimo. Ô galerinha, olha só. Olha só. Lei dos cossenos. Porque a lei dos senos foi light. Ah, não queria nem ter apagado o meu super triângulo. Olha que bonita essa ideia aqui, cara. A altura... Relativa e hipotenusa. Yes! A altura relativa à hipotenusa, catetos. Vou chamar de beta porque é oposto ao B. Vou chamar de gama porque é oposto ao C. Esse aqui eu posso chamar futuramente de alfa porque é oposto ao A e fica bem bonitinho. Cosseno. Aliás, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar esse tamanho aqui de x. Vou chamar esse tamanho aqui de x. Tudo bem para vocês? Se eu usar cosseno de beta, vai ficar como? Cosseno de beta é o cateto adjacente, não é isso? Sobre... Eu só estou podendo usar cosseno porque virou um triângulo retângulo ali, concorda comigo? Certo? Sobre C, que é a hipotenusa. Tudo bem para vocês? Está dividindo, passa. Então x é igual a C vezes cosseno de beta. Se eu
chamei isso aqui de x e isso aqui tudo é a, quem é esse cara aqui? A menos x. A menos x. Se eu fosse calcular o cosseno daquele cara ali, ficaria como? Vamos ver. Cosseno de gama, concorda comigo? É igual a A menos x Sobre b. sobre b. É verdade. Como é que ficaria, por exemplo, o Pitágoras aplicado nesse cara da esquerda aqui? Como é que ficaria o Pitágoras? C ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais x ao quadrado. Legal. Esse x, se eu quiser, eu posso substituir aqui, não posso? Concorda comigo? Eu tenho esse direito, não tenho? Então eu faria, deixa eu dar uma olhada, eu faria C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais, quem é meu x? C vezes cosseno de beta ao quadrado. Se eu fosse fazer Pitágoras desse outro cara aqui, da direita, ficaria como Pitágoras? B ao quadrado igual a H ao quadrado, A parênteses A menos X ao quadrado. Tudo bem? E aquele X lá, eu poderia substituir por isso, concordam comigo? Certo? E esse H, eu poderia substituir por aquilo ali, né? Vamos isolar o H aqui, vê se tu concorda comigo. H ao quadrado ficou sozinho na direita, vai ficar igual C ao quadrado menos C ao quadrado cosseno ao quadrado de beta. Já elevei ao quadrado os dois, ó. Mais passou? Concordas com essa isolada que eu dei ali? Esses dois são quadrados, mas esse aqui é 1C ao quadrado, esse aqui é 1C ao quadrado cosseno ao quadrado. É como se fosse 1x menos 1xy. Né? Não dá para operar, mas bacana a tua observação. Deixa eu ver então se vai fechar. B ao quadrado igual, quem é o H ao quadrado? C ao quadrado. C ao quadrado cosseno ao quadrado de beta. Certo? Mais, não é isso? Como é que faz essa conta aqui? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes. Que bonito! Mais o quadrado do segundo. Ó, quem não tem a manha do produto notável, se quisesse fazer essa conta, deveria ter feito A menos X, que multiplica todo mundo por todo mundo e somos semelhantes. Olha o trabalho que dá. Por isso que vale a pena decorar que é o quadrado do primeiro. Menos porque é menos. 2 vezes. O primeiro vezes o segundo, sem ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Porém, eu posso substituir aquele x por... Não posso? Posso, né? Acabou, tá? Acabou. E tu foi guerreiro de ter me acompanhado até o final. B ao quadrado igual C ao quadrado menos C ao quadrado cosseno ao quadrado de beta. Confia em mim. Isso, garoto, parabéns. A ao quadrado menos 2 vezes A. Quem é o x? C cosseno beta, né? Mais x ao quadrado. Aquilo tudo ao quadrado é C ao quadrado cosseno ao quadrado de beta, não é isso? E como um passe de mágica, olha só que bela que vai ficar a fórmula. B ao quadrado é igual C ao quadrado. Esse cara é idêntico a esse, ó. Ufa! Mais A ao quadrado menos 2AC cosseno de beta. Essa aqui é chamada de lei dos... Claro, né? Se a outra era a lei dos senos, essa é a lei dos cossenos. É verdade, o batendo o olho nelas fica mais amistosa, né? É a visão, pelo menos, da lei dos senos. Mas tem uma coisa marcante na diferença da lei dos senos, que eu vou colocar aqui no cantinho para vocês, ó. B C seno de gama. Não precisa te preocupar com a letra, tá, galera? É que eu acho que fica fácil uma letra, né, que não é grega e a letra grega equivalente, né? Fica bonitinho, certo? Ô, galera, olha para essa lei. Lembra que quando a gente usa ela assim, né? De 2 em 2, certo? Pega uma equação dessa e compara com essa. Qual é a grande diferença? Tem uma coisa ali que uma tem 2, a outra só tem 1.
O que são isso aqui? Ângulos. A lei dos senos, sempre que for fazer uma conta, envolve quantos ângulos? 2. Né? Porque o 3 só se eu juntasse tudo, né? Enquanto a lei dos cossenos só tem um ângulo. Se o problema fornecer um ângulo só, é enorme a chance de tu ir na lei dos cossenos. Se a questão envolve 2 ângulos, a chance maior é de que ela seja resolvida pela lei dos. Então essa é uma boa maneira de decidir por qual que a gente vai. Agora olha só. Quando a gente montou a lei dos senos, a gente montou 3 possibilidades, concorda comigo? 1, 2, 3. Não tem 3 igualdades para fazer a partir disso? Eu só fiz uma lei dos cossenos, devem haver outras 2, né? Eu vou escrever a segunda e tu escreve a terceira. Porque eu sei que tu é bom de perceber o que está acontecendo. Olha que interessante. Essa aqui começou parecendo um Pitágoras, não começou? Vai dizer que não parece um Pitágoras. Só depois apareceu 2 vezes o primeiro vezes o segundo e termina com um cosseno, para dar nome à lei, né? Lei dos cossenos. Olha outra coisa interessante. Eu comecei por B, terminei com um cosseno de beta, que é o ângulo oposto. Quero ver se tu pegou a mãe. A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado, quase o Pitágoras, menos 2 vezes os caras que estão na direita, B vezes C, vezes, para dar nome à lei, cosseno. Se eu comecei com A, eu termino com alfa, que é aquele ângulo que faltou dar nome. Segunda forma de escrever a lei dos cossenos, faz a última. C ao quadrado. Yeah! Menos 2 vezes. E dá nome. Começou com C, termina com o gama. Lei dos cossenos. As 3 possibilidades. Certo? Inicialmente eu não vou querer que tu decore a lei. Aliás, não tinha uma história de somar vetor na física que usava uma fórmula bem parecida com essa? Que era raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que não era menos, era mais. Né? Mas nós já usávamos essa lei na física para achar o resultado, ou não usamos? Usamos, né? Que já tinha raiz pronta, né? Por que já tinha raiz pronta? Que ao quadrado passa raiz quadrada, ó. Então a fórmula da física era assim, galera, ó. Vê se vocês lembram. Era assim, ó. Aí em vez do ao quadrado aqui tinha uma raizona, ó. Então, na verdade, tu vê, a física roubou a fórmula da matemática, né? Para poder fazer a conta do... realmente 2 vetores, quando tu faz as pontilhadas paralelas e desenha o resultante, vira um triângulo, não vira? Então é por isso que a gente usa a lei dos cossenos para achar o vetor resultante, certo? Sim. Não, olha só, bacana a colocação do colega. Se eu te fornecer 2 ângulos e um lado, eu preferiria fazer cruz credo e achar o outro lado que está faltando, do que de repente ter que fazer aquela conta toda. Concorda comigo? Outra coisa, eu posso te dar 2 lados e um ângulo só e te pedir o outro ângulo. Certo? Resumindo, tem contas que o cara só conseguiria resolver usando essa ideia. Tem conta que só dá para resolver usando aquela. E a pior do mundo, o cara pode me obrigar a usar as 2, imagina. Certo? Usar uma e a outra depois. Mas fica tranquilo, tá, cara? Eu quero um básico, eu quero que tu saiba fazer uma daquela curtinha que eu fiz aqui, ó. Logo, logo eu vou fazer um exemplo para vocês da lei dos cossenos. Eu vou querer que tu consiga fazer um básico para mim desse. Que tu consiga pegar o triângulo, substituir as letrinhas por número e pronto. E eu vou até fornecer essas fórmulas. Essa foi querida, hein? Eu vou fornecer a lei dos... E também a lei dos... Então tu só vai ter que aplicar, exercitar comigo e aplicar. Não vai ser difícil, prometo. Quando a gente fala de retângulo, o ângulo de 90 graus é igual aos outros 2. Esse ângulo de 90 é igual a esse mais esse, quando é um triângulo retângulo. Não é mais obrigatório que seja retângulo. Quando eu comecei a deduzir sem usar o ângulo de 90 graus, né? Ou seja, mesmo que não fosse 90 graus, se eu fizer uma pontilhada aqui, esses 2 vão ser 90 graus. As deduções que eu fiz, então, valeram. Mesmo quando o terceiro ângulo não for 90 graus.
seno, cosseno e tangente puros só valem para triângulos. A lei dos senos e a lei dos cossenos já foi modificada e vale para quaisquer triângulos que existam, certo? Quero fazer uma pergunta final então para encerrar a aula com chave de ouro. Já vou montar o formulário. Ah, ó, isso aqui foi a dedução da fórmula, tá? Isso é para poucos. E se tu quiser ser o melhor na tua área, tu pode treinar essas deduções em casa depois, tentar fazer na munheca a dedução. Eu demorei algumas tentativas, tá, para aprender a deduzir. Não foi assim, ah, é assim que deduz? Ah, deixa eu ver. Ó, já sei deduzir. Eu passei dias treinando, errando. Onde é que é mesmo? Puta, como é que deduz? Ah, ali é que eu estou errando. Tá? Isso porque o meu sonho sempre foi ajudar as pessoas a entender isso, a dar aula disso. Agora, de repente, tu quer fazer medicina na UFSC. Aí, sinceramente, ficar aprendendo a deduzir equação matemática talvez não valha a pena. Talvez valha a pena tu estudar um pouco de cada matéria para ir bem no vestibular e depois tocar tua carreira de médico sem ser o rei do triângulo, certo? Então é importante tu ver esse bom senso. Ah, não, mas eu vou ser engenheiro. Então eu vou te falar, acho que vai ser engenheiro, é melhor começar a treinar pesado para ser um engenheiro de orgulhar, entendeu? Porque engenheiro aí que não sabe fazer conta, aí não é engenheiro de verdade. Ô galerinha, o negócio é o seguinte. Tu lembra como é que se calcula a área de um triângulo? Deixa eu pegar o mais simples dos triângulos aqui na minha cor predileta. Ele mede 20 centímetros de base e a altura dele é 4 centímetros. Alguém lembra como é que calcula a área? Base vezes altura sobre 2. Eu sempre fui péssimo de decoreba. Eu só lembrei que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2 porque um dia um professor me explicou. Otávio, imagina um retângulo, base vezes altura. Qual é a área? Essa eu sabia. Base vezes altura, professor. Isso eu sei. Base vezes altura. Pô, Otávio, e se tu corta o retângulo ao meio, o que acontece com a área? Aí eu falei, fica dividida por 2. E que figura é essa? É um triângulo. Aí caiu a ficha. Uf, eu nunca mais precisei perguntar para ninguém qual era a área do triângulo. Certo? Porque quando ele me fez esse raciocínio, matou a minha dúvida. Eu entendi por que era dividido por 2. Não estava mais na Bíblia. Era uma coisa racional, lógica, que eu podia ver. Beleza? Nesse caso, a área é 20 vezes 4. 20 vezes 4, dividido por 2. 40 unidades de área. Ah, não. Centímetro quadrado, obrigado. Tranquilaço, né? Isso aí tu já faz, meu Deus, há muito tempo. Né? Geralmente é no 7º ano que a gente começa a calcular a área de figurinha. Tá beleza? Então isso aí eu quero acreditar que todos vocês já tenham feito quilos e quilos de vezes. Eu quero, a partir da aula de hoje, te mostrar outra maneira de calcular a área, uma maneira muito poderosa. Porque se tu já tem não tem graça. É base vezes altura sobre 2. Só que nem sempre o cara vai ser querido de te dar tudo prontinho, né? Por exemplo, vai que ele te dá só esse lado, e esse lado, e esse ângulo, e mais nada. Eu vou riscar no meio para fazer a altura, vai se formar um triângulo. Eu sei que a fórmula original é B vezes H, mas eu não tenho aquele H, eu vou ter que descobrir aquele H. Parabéns, garoto. Seno de alfa, cateto oposto H, sobre a hipotenusa, que é o A, está dividido, passa. Achei a altura, mesmo sem conhecer ela no começo. Quem é que vai no lugar do H? A vezes seno. Eu também viajei pegar essa cor aqui. Eu sou retardado, essa cor eu sei que ela não funciona. Galerinha, ó, partir da fórmula A igual a base vezes a altura sobre 2. Peguei esse triângulo, que era um triângulo, aliás, não era um triângulo retângulo, mas eu dividi a altura aqui e virou um triângulo retângulo. Usei seno, é cateto oposto sobre hipotenusa. Achei que o H é A vezes seno e substituí esse H ali, certo? E aí por isso que ficou B vezes, quem é o H? A vezes seno sobre 2. Mas espera aí. E se eu tivesse esse ângulo e aquele outro lado ali C? Ia fazer a mesma coisa, só que do outro lado, concorda comigo? Se nós fôssemos usar o triângulo clássico, aquele, vê se tu lembra desse aqui, ó. É A, B e C, não é isso? O médio é o B, o menor é o C.
ao beta, B. Oposto ao C, o gama. E aquele que agora não precisa mais ser 90, eu posso chamar de alfa. Quando eu fiz a dedução, como é que ficou a área da fórmula? Lado vezes lado, vezes o seno do ângulo entre os lados, dividido. Vê se tu concorda comigo. Fórmula da área. Eu posso fazer A vezes C, vezes o seno do ângulo entre eles, sobre... Monta as outras duas possibilidades. A vezes B, então eu estou usando o A e o B. Gama, porque é o ângulo entre os lados que eu multipliquei, não é essa a regra? Só tem mais uma maneira. A vezes... Não, lá eu já usei duas vezes. Não, C vezes B. Parabéns, B vezes C ou C vezes B, não tem importância. Seno de alfa. Seno de alfa, que é o seno do ângulo entre os lados, sobre 2. Então tu vê, se tu sabe a base e a altura, tu usa a fórmula clássica de anos atrás. Base vezes altura sobre 2. Se tu conhece dois lados e um ângulo entre os lados, tu faz lado vezes lado, vezes o seno do ângulo entre eles e divide por 2. Já sai a área também de fórmula mágica. Mas eu acho que o campeão mundial foi o Herão. O Herão, safado do Herão, cara. Olha, essa aqui tu não me pede para deduzir, tá? Essa aqui tu não me pede para deduzir, que eu não quero ter que falar que eu não sei. Como assim, professor? Tu não sabe deduzir uma fórmula? Sim, tu acha que eu sei tudo? Essa fórmula aqui, meu querido, essa fórmula aqui, olha, deduzir é pra gente grande. Não é uma aulinha não, teria que ser algumas aulinhas a gente para deduzir isso aqui. Mas um tal do Herão, que viveu... Herão é aportuguesado, tá? Porque o nome verdadeiro dele é Heron, né? Nem sei qual é a pronúncia original. Mas em português a gente chama ele de Herão. O cara queria descobrir uma maneira de calcular a área de um triângulo usando apenas os lados, sem usar os ângulos. Só conhecendo os três lados de um triângulo, ele queria dar um jeito. Tem que ter uma maneira. Conhecendo só os três lados, tu faz uma conta e tu descobre a área desse filho da mãe desse triângulo. Não é possível que não dê. Essa fórmula, adivinha? A galera diz que o Arquimedes é que sabia uma dedução dela. Só que essa dedução ficou perdida muitos e muitos anos, milênios. Até que num livro lá de Constantinopla, um sujeito achou uma explicação para essa fórmula que data de 1100, dos anos 1100. Certo? Mas que bacana saber que o ser humano criou raciocínios que foram perdidos e depois recuperados, né? Mas diz que é o filho da mãe do Arquimedes, lembra? O da rodana? Lembra? Olha só como é que o Herão disse. Primeiro, a gente pode calcular o semiperímetro de um triângulo. O que é o semiperímetro? Ou o que é o perímetro? Então o que é o semiperímetro? É a metade do perímetro. Semi. O que é uma reta? É uma linha infinita para os dois lados. O que é uma semi-reta? Começa em um ponto e é infinita para o outro lado. Então uma semi-reta, eu posso dizer que é a metade de uma reta. Tudo bem para vocês? Se perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, semiperímetro, pronto, é a soma de todos os lados dividido por 2. É a metade da soma dos lados de qualquer figura geométrica. Eu vou representar por P. E é assim, tá? Geralmente se representa por P semiperímetro. Embora a apostila tenha usado S, via de regra a gente representa por P. Porque lembra? Perímetro. Diz o Herão que é o seguinte, ó. Se tu quiser calcular a área de um... Tu pega e extrai a raiz quadrada do semiperímetro multiplicado por o semiperímetro menos um lado. Multiplicado pelo semiperímetro multiplicado pelo... Olha como ficou elegante o final, a fórmula, né? Diz o Herão que se tu faz daquele jeito ali, tu calcula a área. Eu desconfio de tudo, tu sabe, né? Quando me contaram isso eu falei, não é possível, duvido. Esse Herão é um merda, eu duvido. Claro que eu jamais falaria assim com o meu professor, né? Eu falava, professor, será que não está enganado, Herão? Por favor, né? Mas embora na minha cabeça eu, isso aí não funciona. Qual é o triângulo mais famoso do mundo que tu conhece? Esse é gostoso de usar. Porque, por exemplo, se eu quiser usar base vezes a altura sobre 2, fica ridículo. Quem é a base nessa posição? Quem é a altura? Né? Se a base está no chãozinho, geralmente a base... Mas tá certo também, né? Se quiser virar. Concorda comigo? Não errou, não errou. Dividido por... A área, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6 unidades de área. Concorda comigo?
Qual é o perímetro, meus queridos? 9, 10, 11, 12. Quem é o semiperímetro? 6. Vamos jogar na fórmula de Herão. 6 menos 3, que é um dos lados. 6 menos 4, que é um dos lados. 6 menos... Não é possível, não vai dar certo. Herão está errado. 6 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 18 vezes 2. Raiz de 36. Safadinho do Herão. Olha lá. Claro que numa situação dessa tu jamais usaria Herão, né? Porque tu tem uma forma muito mais prática de calcular. Mas se um dia aparecer um triângulo na tua vida, tu só tiver os lados e não for um triângulo bom que nem um retângulo de fazer a conta, tasca na fórmula de Herão que vai sair. Vou te confessar, lei dos senos, lei dos cossenos, fórmula de Herão nunca me falaram. Eu vi nos livros que tinha, tá, mas nunca fiz nenhuma conta antes de ir para a faculdade. Nunca escutei falar, nunca nenhum professor me falou, galera, Herão é uma fórmula importante, pode tirar numa enrascada, nunca. Lei dos senos, lei dos cossenos, sabe quando é que eu aprendi? No terceirão. No terceirão, nenhum colégio onde eu estudei teve a coragem de me explicar a lei dos senos, lei dos cossenos antes. Cara, tu tá aprendendo lei dos senos, lei dos cossenos 3 anos antes do que eu aprendi, cara. Agora é só praticar, no terceirão dar mais uma revisada e detonar no vestibular. Certo? Então tu vai ter bastante tempo para treinar. Essa aula foi punk. Vimos lei dos e 2 novas técnicas de calcular a área de triângulo. Uma delas é lado vezes seno do ângulo sobre 2. E a outra é Herão. Calcula o semi. Extrai a raiz quadrada do semiperímetro vezes ele menos um lado, vezes ele menos um lado, vezes ele menos um lado. Pronto. Certo? E aí, é claro, agora nós temos que exercitar para poder fixar essa pancada que a gente levou no cérebro agora. Certo? Vou passar a tarefinha. Tu é obrigado a começar agora, tu tem 10 minutos tu vai ter para começar a tua tarefa, porque se tu travar de cara, tu me chama e eu te ajudo. Vou deixar aqui no quadro as fórmulas, hein? Ó, fórmula das áreas, lei dos senos e lei dos cossenos. Vou deixar tudo aqui para vocês. Claro. Ó, o amigo observou que ali fala uma coisinha sobre a fórmula de Herón. Enquanto eu passo aqui a tua tarefinha, dá uma lida naquele quadradinho da página 58. Página 58, a parte superior da apostila. Cara, mais comum é usar P. Eu até estranhei quando a apostila apresentou o S, mas também não muda grandes coisas. Além disso, menistão. Cara, tu lembra que na União Soviética lá tinha os Uzbequistão, Turcomenistão, Azerbaijão, aí deu a queda da União Soviética que se separou tudo, aí cada um ganhou um nome bizarro. Isso foi quando eu estudava geografia. Quando o professor falou que a União Soviética virou Turcomenistão, Uzbequistão é o nome do país, cara. Eu fiquei apavorado aí, entrei no meu cérebro. Até hoje eu não esqueci mais. Sim, querido. Eu já escutei falar. Salvou a pátria, garoto. Valeu, querido. Pensei na caminha.
Cara, eu vou fazer pro futuro passar. Dois exercícios da lei dos... que nós vimos primeiro. 2, lei dos cossenos, e 3 de área. 2 com a fórmula, um ângulo, né, e a outra é o Heron. Beleza? Para tu exercitar aquilo que a gente acabou de ver. É obrigatório começar agora. Para quem não leu, Heron de Alexandria é conhecido na história da matemática, sobretudo pela fórmula que tem seu nome para a área do triângulo, onde A, B e C são os lados e S é a metade da soma desses lados, a fórmula que eu apresentei para vocês. Isto é, o semiperímetro. Os árabes nos contam que a fórmula de Heron já era conhecida por Arquimedes, esse é o foda, que sem dúvida tinha uma prova dela, mas a demonstração de Heron em sua A métrica é a mais antiga que se tem. Então, embora não seja a ideia do Heron, a prova atual mais antiga que se tem para essa fórmula foi o filho da mãe que fez. Embora agora seja em geral provada trigonometricamente, a prova de Heron é convencionalmente geométrica. Ela fez um desenho geométrico para poder fazer a prova matemática da brincadeira. Foda. A métrica, como o método de Arquimedes, ficou perdida durante muito tempo, até ser redescoberta em Constantinopla em 1896, num manuscrito datado de 1100. Me arrepiei agora, Jezebel. Vai, meu querido, empacou, chamou, tô indo nas carteiras ajudar.